A paz do Senhor, irmãs. Tudo bem com vocês? Glória a Deus por isso. Para vocês poderem sentar em logo, irmãos, eu quero convidar vocês para abrir suas Bíblias lá em Gênesis capítulo 1 e versículo 1. A Tata pode botar direto ali no PowerPoint, já que eu já deixei as passagens ali bem certinho, eu não vai precisar abrir no aplicativo. Isso. Amém, irmãs? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Depois vamos passar um pouquinho lá para o versículo 26. Todos acharam? Amém? No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém. Podem tomar seus assentos, irmãs. Se puder baixar só um pouquinho o retorno aqui, porque ele está dando um pouquinho de microfonia. Obrigado. Muito bem, eu estou muito contente de estar aqui nessa noite. Para mim é uma honra muito grande ter esse privilégio de falar para vocês um tema que eu gosto muito. Nossa, fiquei muito contente quando a irmã Patrícia veio falar para mim, porque eu gosto demais de falar sobre esse tema. Pode voltar um pouquinho ali, tá? Só para o primeiro slide. Mais um pouquinho, pode voltar mais. Mais um. Aí. Hoje nós vamos falar sobre a humanidade, feitos à imagem e semelhança do Deus Trino. São duas coisas que eu amo, que são a humanidade, a imagem e semelhança de Deus, e o próprio Deus, um Deus que é Trino, que é ao mesmo tempo três pessoas, sendo apenas um ser. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a criação, sobre a nossa natureza. Porém, para a gente poder entender o que é ser imagem e semelhança de Deus, nós vamos precisar entender, entre aspas, que a gente não consegue entender Deus, um pouquinho melhor o que é esse Deus que a gente serve. Certo? Agora pode avançar, tá? Obrigado. Então, como eu falei, para a gente entender um pouquinho melhor isso, a gente entender o que é ser imagem e semelhança de Deus, a gente precisa entender um pouquinho sobre esse Deus. Um Deus que é um ser muito complexo, mas que em certo ponto da história da humanidade decidiu se diminuir essa complexidade para que a gente pudesse ter um pouquinho mais de luz e enxergá-lo um pouco de como ele é. Amém? Eu vou pedir para as irmãs que têm algo para anotar, podem ficar à vontade, porque esse conteúdo é um pouquinho denso, certo? Eu vou tentar ir devagar, mas para que a gente possa todo mundo ser edificado de algum jeito, certo? Então o primeiro ponto, aliás, o ponto principal dessa noite é que a gente entenda que Deus é um ser coletivo, Deus é um ser pessoal, um ser que não é como qualquer ser que a gente conhece, não é como qualquer homem, qualquer mulher que a gente conhece. Existe um detalhe que torna Deus diferente de todas as outras coisas que existem e que não existem, que você pode imaginar e que você não consegue imaginar. É que Deus é um ser coletivo, a gente chama isso de um ser em si mesmo. Deus possui, ou vamos dizer, Deus é três pessoas ao mesmo tempo. Como assim? Deus é Deus Pai, Deus é Deus Filho e Ele é Deus o Espírito Santo, sem deixar de ser apenas o Deus. Mas como é que isso não faz sentido? Não faz mesmo. A gente vai tentar trazer um pouquinho de luz a isso. Voltando lá para o versículo, não precisa passar o slide, tá? Passando ali para Gênesis capítulo 1 e versículo 1. O primeiro versículo da Bíblia, ele começa explicando isso de uma maneira maravilhosa e que, lendo à primeira vista, a gente não tem uma compreensão exata do que está querendo dizer. A primeira frase diz assim: lá no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, uma das primeiras palavras da Bíblia é Deus. Mas, para quem estuda um pouquinho, a gente vai saber que existem várias palavras na Bíblia usadas para traduzir Deus. Nós temos Eloá, temos El, temos Jeová, Adonai, que quer dizer Senhor, e temos aqui, nesse versículo que usa-se a palavra Elohim. Alguém já ouviu essa palavra? Eu imagino que sim, né? Elohim, já ouviram? Maravilha. E o que tem de mais na palavra Elohim? Acontece que Elohim é uma palavra uniplural, irmãos. Juninho, o que significa isso?
Uniplural é uma palavra que é ao mesmo tempo singular e plural. Por isso que quando se usa ela, é como se, vamos supor, o Juninho criaram, ou os Juninho criaram alguma coisa. Mas é uma coisa só. Mas essa coisa é várias ao mesmo tempo. Eu não sei te dizer uma palavra equivalente na língua portuguesa, a gente não tem, eu não conheço nenhuma. Mas é mais ou menos quando você vai falar sobre os Estados Unidos. É um país, mas é os Estados Unidos da América. É uma palavra uniplural. Ela é singular e plural ao mesmo tempo. E por que Moisés, quando foi inspirado pelo Espírito Santo, não escreveu só Deus como Deus? Por que não Jeová, o Senhor, Adonai, o Senhor? Por que Elohim? Porque ele queria exprimir já na criação de que esse ser que nós adoramos, esse ser que o discípulo segue, adora e serve, é um ser coletivo, ele é ao mesmo tempo singular e plural. Pode avançar. Muito bem. Então aqui a gente já tem, eu vou avançar porque o tempo não vai esperar a gente, mas eu vou só ler rapidinho. A gente tem algumas passagens na Bíblia que nos comprovam isso. A gente costuma, eu vou até falar um pouquinho de novo sobre isso mais tarde, mas separar as coisas quando vai falar de Deus. Então, esse aqui é o Deus Pai, esse aqui é o Deus Filho, e esse é o Deus Espírito Santo. Como se cada um fosse uma coisa distinta, como se cada um pensasse diferente do outro, e como se cada um amasse diferente do outro, como se cada um tivesse uma importância diferente do outro. Certo? Então, a gente sempre fala primeiro Pai, depois Filho, depois Espírito Santo, como se tivesse, a gente cria uma certa hierarquia. Porém, os três são o nosso Deus. Nenhum é maior do que o outro, nenhum é inferior e nenhum é diferente do outro. Os três são Deus. Vamos tentar explicar um pouquinho sobre isso. A palavra diz, lá em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, quem era o verbo? Cristo, Jesus, o Filho. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então já temos pelo menos duas pessoas na divindade. Temos alguém, Deus, e temos o verbo, que a gente sabe que é Jesus. Ok. João fala muito sobre essa questão da divindade de Cristo. Ele diz assim, e agora glorifica-me tu, ó Pai. Então se há um Pai, há um Filho. Então nós já temos novamente as duas pessoas, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então aqui temos comprovado por meio da Bíblia de que Cristo sim, Ele é Deus. Cristo e o Pai são um, mas o Pai não é o Filho, e o Filho não é o Pai. Pode avançar mais um slide, Tatinho? Muito bem. Eu vou avançar isso aqui lá para o finalzinho já, o versículo 16 do capítulo 8 de Romanos. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito os torna filhos por adoção. O que é que pode tornar alguém filho? O próprio Pai. Mas aqui não está falando do Pai, está falando de um outro ser chamado Espírito. Vamos para baixo. Lucas capítulo 3, versículo 22. Esse aqui é o equivalente a Mateus capítulo 3 também. A ocasião do batismo de Cristo, onde fala: e o Espírito Santo desceu sobre ele, sobre Jesus, em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se do céu essa voz dizendo: tu és o meu filho amado, em ti me compraste. Então nós temos a pessoa do Filho Jesus aqui na terra, nós temos a pessoa corporificada do Espírito Santo, e nós temos a voz do Pai. Como sabemos que é o Pai? Porque está se dirigindo ao seu Filho. Então, ao mesmo tempo, nós sabemos, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, simultaneamente, ou unipluralmente. As irmãs estão entendendo até aqui? Muito bem, pode avançar, eu vou pular essa parte dos... Pode avançar mais um. Perfeito. Para que a gente possa compreender, eu vou ter que usar de imagens para isso, irmãs. E é uma analogia que eu gosto muito de fazer, é usando as dimensões físicas que a gente tem aqui. Vamos supor um indivíduo que ele só tenha uma dimensão, então ele só consegue andar em linha reta. Ou ele vai para trás, ou ele vai para frente. É só o que ele consegue fazer. Ele não consegue ir para nenhum dos lados, nem para cima nem para baixo. Ele só vai em uma direção, ou para lá, ou para cá. Só isso. É só o que ele faz. Ele está limitado a isso. Tudo que ele consegue fazer na vida dele é ser uma linha reta. Pode avançar para o próximo. Mas vamos supor que esse indivíduo ele se desenvolva, evolua de algum jeito, ou vamos supor um outro indivíduo que possui duas dimensões. Imagina uma folha de papel. Você consegue fazer muitas coisas numa folha de papel.
porque você tem duas dimensões. Você pode ir para cima, para baixo, para um lado ou para o outro. E aí, a partir disso, usando várias linhas, você consegue fazer uma figura. Por exemplo, aqui nós juntamos 4 linhas e formamos um quadrado. Isso era impossível de se compreender e de se fazer com apenas uma dimensão. Pode avançar mais um. Mas vamos supor agora que esse indivíduo cresça um pouco mais, aprenda, evolua, e agora ele tem acesso a 3 dimensões físicas. Então agora ele pode ir para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para trás e para frente. Ou ele consegue sair do plano onde ele está inserido. Imagina você escreve uma coisa e aquelas palavras saem da página do seu caderno. É mais ou menos isso. Então, através de várias linhas, formando vários quadrados, nós conseguimos ter um corpo sólido, que é o nosso cubo. Quantos aqui conhecem um cubo? Todo mundo, né? Faz parte da nossa vivência diária. E no nosso mundo, a gente sabe que a gente pode se locomover nessas 3 dimensões. Eu posso ir para trás, posso ir para frente, posso ir para a sua direita, posso ir para a sua esquerda, posso ir para cima, posso ir para baixo. E posso juntar essas 3 dimensões, ir na diagonal, ir para lá, ir para cá. Mas eu não consigo compreender o que é ir além disso. Eu não faço ideia de como é transcender, ultrapassar esses limites das 3 dimensões. A gente não sabe se é possível, como seria possível. Porém, um indivíduo que só anda para trás, para frente, para cima e para baixo, também não faz ideia de como é possível ir para o lado. Porque aquilo não faz parte da condição de existência dele. E é importante a gente entender, é interessante a gente saber que conforme esse indivíduo aqui que eu falei para vocês, vamos chamar ele de linha, conforme o seu linha avançou, ele não deixou para trás as coisas que ele era. Ele era uma dimensão só. Vamos pegar esse daqui, ó. Ele era uma dimensão só. Ele avançou um pouco e agora ele tem 2 dimensões, mas ele não deixou de ser uma linha. Mas agora, sendo 2 dimensões, ele conseguiu formar um quadrado. E avançando um pouco mais, o nosso camarada aqui, o linha, conseguiu virar um cubo. Porém, esse cubo continua sendo formado por outros quadrados. E esses quadrados perfazem outras linhas. Uma coisa não deixa de ser a outra só porque ela avançou. Juninho, eu não estou entendendo onde você está querendo chegar. Conforme a gente avança nessas dimensões, conforme a gente avança nessa compreensão, a gente não deixa para trás as coisas que já é. A gente continua sendo as coisas menores. Continua sendo uma coisa e outra ao mesmo tempo. Porém, agora, com uma nova dimensão, eu consigo juntar, combinar aqueles elementos de maneiras inimagináveis para seres ou coisas que estão em níveis inferiores. Estão entendendo até aqui? O que isso significa? Fininho, o que isso tem a ver com Deus? Avança mais um slide, Catinho. Acontece que na dimensão divina nós temos um ser que é formado por 3 pessoas. Porém, ele continua sendo um só. Mas pelo fato de ele ser um só, não significa que ele deixou de ser as 3 pessoas. Assim como o cubo continua sendo formado por quadrados, e aqueles quadrados continuam sendo formados por linhas. As linhas não compreendem o que é ser um quadrado. Assim como um quadrado não compreende o que é formar um cubo, mas ele está inserido ali. É mais ou menos assim que funciona a Trindade. Nós temos um ser que transcende, que está além da nossa capacidade. E é por isso que quando Deus opera algo que é natural para Ele, a gente chama de milagre. Porque para mim não faz sentido, eu não consigo explicar, a ciência não consegue descrever o fenômeno, mas para Ele é só um falar de Deus. Pode avançar mais um ali. Agora vamos supor que a gente é aquela forma cinza ali em cima. Nós temos as nossas 2 dimensões. E Deus é aquele cubo ali. Vamos supor que em algum momento Deus decide passar pelo nosso mundo. Passar pela minha vida, passar pela minha existência. Vamos lá. Então o cubo está atravessando aquele plano ali. Vocês estão vendo, né? Muito bem. Se ele passa por ali e tem alguém ali do ladinho olhando, o que essa pessoa vai ver? Ela vai ver um cubo? Não, ela vai ver aquilo que está ali desenhado. Ela só vai conseguir ver aquele triângulo verde e laranja. Porque no universo em que ela está inserida, na vida em que ela está inserida, ela não é capaz de compreender 3 dimensões. Ela só consegue compreender as 2 dimensões. Da mesma maneira, quando Deus decide intervir na nossa existência, pelo fato de estar muito além de tudo que a gente compreende, eu não consigo enxergar. Pode avançar mais um.
Então, mesmo que o cubo passe pelas duas dimensões ali, como a gente viu, tudo que a gente vê através dela são duas dimensões. É por isso que eu não compreendo o que Deus é. Porque mesmo que Ele passasse pelo nosso meio, a gente só conseguiria enxergar Ele por meio da nossa ótica limitada. Tá, Juninho, mas isso já aconteceu? Já aconteceu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A vida estava nele. E é por isso que a gente fala que Cristo, Ele é Deus de uma maneira, numa língua que o homem consegue compreender. É um Deus que se diminui, que se encarna, que se aniquila, que esvazia-se de si mesmo, de todas as grandes, infinitas dimensões que Ele possui, para que a gente possa de alguma maneira compreender. A gente consegue compreender assim, dessa forma? Sim. Porque o próprio Cristo disse que quem viu o Filho conheceu o Pai. E João fala, já também no começo do seu Evangelho, dizendo que vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Mas mesmo que eu conheça Cristo, eu não conheço Deus na sua plenitude, porque eu estou limitado às minhas dimensões. Assim como se aquele cubo ultrapassasse um plano, quem estivesse lá não ia enxergar ele como ele é, não é capaz, não tem como. Então aqui que a gente consegue entender, vamos supor que tem essa bolinha aqui, ó, esse ovo, está inserido nesse plano, mas eu não estou limitado a isso. Se eu quiser eu arranco isso daqui. E se alguém que só tem duas dimensões está ali dentro, não vai conseguir compreender isso. Mas para mim é algo natural. É natural eu vir e apagar o que eu escrevi nesse caderno, mas o que está inserido ele não conseguiria compreender. Da mesma maneira, para Deus é natural ele vir e apagar um câncer da existência. É por isso que para Deus é tão simples fazer crescer um membro, fazer alguém ressuscitar. Para a gente é algo extraordinário, mas para Ele é só um mover. Essa é a grandeza do nosso Deus. E aqui a gente entende o quão maravilhoso é servir a esse Deus. Esse é o Deus que o discípulo serve. É um Deus que não tem limites. É um Deus que não importa qual seja a situação. É aqui que está o lance da fé. É que não importa o sentido, não importa a condição, não importa, parece que não vai dar certo. Não tem problema se parece que não vai dar certo. Mas é impossível. Que bom, porque para Deus não tem nada impossível, não tem nada sequer difícil. Porque o que para mim é impossível, não existe possibilidade nenhuma, para Ele é só um mover. Basta Ele mover um dedo, basta Ele falar, e pela Sua palavra todas as coisas se criam. Esse é Deus. As irmãs estão entendendo? Certo? Então, entende? A maravilha do milagre, para Ele é só um mover. Para Ele é só coisa corriqueira. Porque Ele não está limitado. Porque o fato dele se manifestar de uma maneira que eu enxergue Ele como um homem, assim como eu, não quer dizer que Ele deixou de ser Deus. Ele só está atravessando o meu plano de existência de uma maneira que eu possa enxergar Ele. Mas Ele continua ultrapassando todos os limites. E tudo isso aqui é para dizer, irmãos, não adianta, você nunca vai conseguir entender Deus. Ele está muito além da nossa compreensão. E que bom que é assim. É melhor a gente desfrutar sem entender. Melhor ainda. Vamos continuando. E é interessante sobre a Trindade, uma coisa que eu falei que eu ia voltar nesse assunto, é que a gente costuma separar as ações e a existência de Deus, dessas pessoas da Trindade, como se eles fossem coisas separadas. Então, não, eu só oro em nome de Jesus porque é Jesus que me salvou aqui, beleza? Não, eu vou pedir isso aqui para o Espírito Santo porque é só Ele que me direciona. Isso aqui eu vou pedir para o Pai porque é só Ele que me dá as coisas. Os outros não. E eu conheço algumas pessoas que elas têm mais afeição por algumas pessoas, afinidade do que por outras. E eu gosto mais de Jesus porque Ele veio ao mundo assim, Ele morreu pela gente, Ele é camarada, Ele viveu que nem nós. Não, eu gosto mais do Espírito Santo porque a palavra diz que Ele intercede por mim com recursos inexprimíveis, então o Espírito Santo é meu amigo. Não, eu gosto mais do Pai, porque eu sou chegado, eu sou filho mimado. E a gente separa como se fossem coisas distintas, mas não, é um Deus só. E é interessante a gente parar para pensar, porque todas as ações de Deus são ações coesas. Porque Deus é um ser coletivo, Deus é um ser que age sempre de maneira unida, sempre de maneira organizada, sempre os três ao mesmo tempo. Vamos exemplificar isso? O nascimento de Jesus. Não, foi só Jesus, o Filho veio à Terra. Mas quem orquestrou o plano da salvação foi o Pai. Quem gerou aquela criança no ventre de Maria foi o Espírito Santo.
E o que o filho fez? O filho uniu a sua pessoa pré-existente, a sua personalidade pré-existente, à natureza humana daquela criança. Tá, mas e a redenção? O Pai elege desde a eternidade a humanidade para ser a sua igreja, o seu corpo. O que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo desperta e convence as pessoas do pecado quando são reveladas na sua palavra. E o filho? O filho paga o preço. E lá na criação? Não, a gente só vê Deus ali, então deve ser o Pai. Não, não é o Pai. O Pai criou, sim, é verdade. E o filho? O filho foi o substrato da criação, porque Colossenses capítulo 1, João capítulo 1 e Hebreus capítulo 1 vão dizer que nele foram criadas todas as coisas. A vida estava em Cristo, e por meio dele, da palavra de Deus, o Logos encarnado, todas as coisas são sustentadas. Então o Filho, ele é a base da criação. E o Espírito Santo? Onde é que estava o Espírito Santo na criação? A gente vai lá para os Salmos agora. Não precisa abrir para a gente ganhar tempo. Mas o Salmo 33 vai dizer o seguinte: vai falar tanto sobre o Filho quanto sobre o Espírito Santo. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. E quem que é a palavra encarnada de Deus? Jesus, o Filho. E todo o exército deles pelo sopro da sua boca. E o que é esse sopro, o fôlego de vida de Deus? É o Espírito Santo. Vamos além? Salmo 104 vai dizer o seguinte: envias o teu fôlego, o teu sopro. Algumas pessoas não literalmente dizer, envias o teu Espírito e são criados as pessoas, e assim renovas a terra. Então, o que é o Espírito Santo dentro da criação? O Espírito Santo é aquele que gera e abriga a vida. O finalzinho do primeiro versículo da Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus pairava sobre a superfície das águas. Isso aqui é um ponto maravilhoso que eu nunca tinha parado. Foi hoje à tarde que eu estava dando uma relida nisso e eu fui parar para estudar um pouquinho mais a fundo esse versículo. E esse pairava é algo que a palavra assim está querendo mais ou menos exprimir o ato de uma ave mãe, que está voando sobre uma superfície por cima dos seus filhos que acabaram de nascer e estão aprendendo a voar. O que isso quer dizer? Que lá no ato da criação, quando a terra estava informe e vazia, o germe da vida estava ali, porque Deus havia de criar essa vida. E era o Espírito Santo quem abrigava essa vida. Então sim, a criação também é um ato das três pessoas. Bem como tudo que é feito na face da terra é feito pelas três pessoas, nunca uma só. O nosso Deus é um Deus trino, porém é um Deus único. Amém? Muito bem. Então Deus é um ser coletivo, pessoal e coeso. Já falamos aqui. E agora vamos chegar então finalmente no ponto principal dessa noite. Como um ser coletivo, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E que semelhança é essa? Se Deus não ser coletivo, a sua criação também é coletiva. Se Deus não ser pessoal, a sua criação também é pessoal. Pode avançar, tá? Muito bem, agora vamos no ponto-chave aqui dessa noite. Versículo 26 e 27 diz que Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança. E essa aqui eu acho que é possivelmente a parte preferida, a minha parte preferida da Bíblia. O que se usa lá no hebraico quando Moisés foi escrever essa passagem? Quando ele vai dizer, Deus criou o homem à sua imagem, ele usa essa expressão, Betsalmen. Pode avançar mais um. Juninho, eu não faço ideia do que é isso. Vamos lá. B, na ou em. Eno, nós. Então, na, nós. E esse, eu vou ter que avançar, não vou poder explicar parte por parte, mas vamos lá. Esse salmo aqui significa sombra. Então, a imagem de Deus que é dita em Gênesis 1, na verdade, não é uma imagem literal, é uma sombra. E o que isso significa para nós, Juninho? O que isso tem de mais? O que é uma sombra? É uma projeção. Vocês não acham que não conseguem minha sombra aqui, mas vocês sabem o que é uma sombra. É uma imagem projetada de um ser ou de alguma coisa. Então o homem, ele é uma projeção daquilo que Deus é. E a sombra é exatamente igual à minha imagem? Não. Ela é uma silhueta. Ela imita aquilo que eu sou. Ela está grudada ali, está limitada ao chão, à parede onde ela está projetada. Se eu olhar para a minha sombra, eu consigo me identificar nessa sombra, porém eu não consigo ver todos os meus detalhes naquela sombra. Eu sei que sou eu, mas eu não consigo ver detalhes do meu rosto. Eu não consigo saber o que está escrito na minha camiseta naquela sombra. E mais,
Se eu pular, a minha sombra não vai pular junto. Ela vai se movimentar de algum jeito, imitando o meu movimento, mas ela não sai do chão, ela não sai da parede. E se eu apago a luz que me ilumina, aquela sombra também desaparece. Ela se mistura completamente às trevas. Se eu coloco luz sobre ela, ela também desaparece. Então a sombra, ela é uma projeção limitada daquilo que eu sou. Assim como o homem é uma projeção limitada daquilo que Deus é. Assim como os quadrados, voltando lá, são uma projeção limitada do que é um cubo. E as linhas também são uma imagem limitada do que é um quadrado. Isso é o homem sendo imagem de Deus. Uma projeção menor, diminuta. E aqui a gente vê algumas características de Deus que o homem tem, mas que são menores, que são projeções. Deus criou o mundo, então Deus cria. O homem é criativo. Eu não consigo fazer aparecer algo do nada aqui, mas a partir de algo que existe eu consigo transformar isso em algo muito bacana. O homem consegue criar coisas sensacionais, maravilhosas, coisas que deixam a gente admirado, mas não consegue criar do nada. Deus é amor, então o homem é capaz de amar e ser amado. Deus se doa, então o homem também é capaz de perdoar. Deus governa sobre toda a existência, então o homem foi dado o governo sobre tudo que está aqui na terra. Então nós temos essa imagem, essa sombra, uma projeção menor do que Deus é. Isso é a imagem de Deus. Isso é legal, né? Mas eu gosto muito mais do que diz sobre a semelhança. Quando Moisés, pode avançar mais um, fala sobre a semelhança de Deus, ele usa essa expressão. Que demutendo? Junito, o que tem de mais? Pode avançar mais um. Que demutendo significa conforme o nosso sangue. E isso aqui me quebranta de um jeito que vocês não fazem ideia disso. O que é que carrega o sangue de outra pessoa? E é parecido com essa pessoa, e tem os genes dessa pessoa? O filho. Eu carrego os genes do meu pai e da minha mãe. Eu sou parecido com o meu pai e com a minha mãe. Eu falo parecido com o meu pai e com a minha mãe. Eu tenho predisposições genéticas herdadas deles, porque eu carrego o sangue deles, porque o meu sangue é uma mistura daquilo que eles são. E isso aqui para mim é maravilhoso, porque era Deus profetizando, dizendo, desde a eternidade, quando eu criei vocês, vocês foram predestinados para serem meus filhos. Toda a humanidade foi eleita para ser chamada filho de Deus. E isso aqui é maravilhoso, porque eu não escolhi ser filho do meu pai e da minha mãe. Eu simplesmente nasci com isso, e eu herdei essas características sem merecer. E Deus fala isso, vocês carregam o meu sangue. Se vocês viverem dessa forma como eu planejei para vocês, vocês carregarão o meu sangue e serão parecidos comigo. Então, se eu sou colérico, vocês podem herdar esse caráter colérico. Então, mas Deus não é assim. Então, se Deus é amor, no meu sangue corre amor também. Se Deus se esvazia por amor aos outros, no meu sangue também corre esse desejo de se esvaziar por amor dos outros, porque eu sou a semelhança dele. Mas não qualquer semelhança, eu não sou apenas um imitador de Deus, eu sou filho dele, desde a minha criação. Pode avançar mais um. Muito bem. E exatamente por causa dessa semelhança, desse sangue de Deus, que quando o Adão estava aqui na terra, a criação se submetia a ele. Era por isso que as feras obedeciam e não o atacavam. Era por isso que o jardim do Éden frutificava sozinho para o Adão. Porque quando o Éden, quando a criação, quando tudo olhava para Adão, não via um simples homem. Sentia o cheiro, olhava no chão aquela sombra, nossa, parece a sombra de Deus. Olha o cheiro de sangue de Deus. Ele é parecido com Deus, deve ser filho dele. Vamos obedecer. Quando o pecado entra no mundo e o homem se deprava e escolhe abandonar a Deus, a gente perde essa imagem e semelhança. E então a própria palavra diz que a terra se volta contra o homem, as feras se voltam contra o homem, a humanidade se volta contra si mesma. A gente se mata aos milhões. A natureza se revolta e ataca a humanidade ataca ela de volta dia após dia. Por quê? Porque o pecado infectou completamente a criação e depravou tudo que existe. Só que a terra foi criada, tudo que foi criado existe para a honra e glória do Senhor. E a terra quer adorar o Senhor. E quando ela vê o homem cheio de pecado, ela quer expulsar o homem. Porque o pecado não faz parte do plano de existência dela.
Por isso que a natureza se volta contra nós, por isso que o homem se volta contra si mesmo. Porque a gente está cheio de pecado. E porque sozinho eu não consigo, eu preciso dessa ação divina. E é exatamente isso que Cristo veio restaurar. Através do seu sangue nós somos lavados. Mas isso aqui para mim também não faz sentido. Eu não sou especialista em lavar roupa. Mas, irmãos, quando você vai lavar roupa, você por acaso usa sangue? Faz sentido usar sangue para lavar roupa? Por que dizem que as minhas vestes foram lavadas pelo sangue do Cordeiro? Por quê? Não faz sentido. Se eu vou lavar, eu vou usar sabão, vou usar detergente, eu vou usar alguma coisa eu vou usar para lavar, mas nunca vou usar sangue. Ah, mas se a roupa for vermelha? Não, a gente vai feder, vai manchar. Não. Por que nós somos lavados com sangue? Porque aquele sangue não era o sangue de um cordeiro qualquer. Aquele sangue era o sangue do Filho de Deus. Pode avançar mais um. Eu vou voltar agora lá para uma passagem, quando Cristo acalma a tempestade, os discípulos perguntam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Por que os demônios se ajoelhavam diante de Deus e clamavam misericórdia? Deixem-me em paz. O que o Senhor veio fazer aqui? Porque quando os demônios, quando os ventos, os mares, a tempestade, quando as doenças, a morte olhavam para Cristo, não via um homem usado por Deus, olhava e via o próprio sangue de Deus, porque aquele era a glória do unigênito do Pai. E é por isso que toda a criação se submeteu a Cristo quando na terra, porque ele carregava a sombra e o sangue de Deus. E é por isso que nós não somos lavados com água, somos lavados com o seu sangue. Jesus nos cobre, nos banha com o seu sangue, eu fico encharcado de sangue. De mim, e ele não me enxerga mais. O acusador vem e enxerga eu completamente vermelho. E aí ele olha: nossa, mas está estranho, aquela sombra ali não parece de homem, parece sombra de Deus. Que cheiro é esse? Nossa, parece cheiro de sangue. Mas não é sangue contaminado por pecado, é sangue puro. É o sangue de Deus. E é por isso que nós não somos mais condenados, porque Cristo nos cobre com o seu sangue. Então nós somos lavados. O diabo olha para mim e não vê mais o meu pecado, ele enxerga a justiça de Cristo, o sangue de Cristo. E é por isso que agora os discípulos cobertos com o sangue de Cristo olham para o paralítico na porta formosa e dizem: ó, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta em nome de Jesus. E aquela doença, aquela deformidade, aquela deficiência tem que se submeter a essa autoridade, porque quem falou em nome de Jesus. E essa frase em nome de Jesus não era uma frase vazia, era uma frase de alguém que estava coberto com o sangue de Jesus. Então é assim que nós restauramos a imagem e semelhança de Deus, quando Cristo derrama sobre nós o nosso sangue. Isso é restauração da imagem e semelhança de Deus. Eu vou ter que correr um pouquinho. Pode avançar mais uma ali. E qual que é o propósito de eu ser imagem e semelhança de Deus? Por que era tão importante para Deus ele restaurar tudo isso? Sendo que eu estraguei. Sendo que ele sabia que dia após dia eu ia negar o sacrifício dele. Sendo que dia após dia eu ia desonrar esse sacrifício, eu ia desonrar essa auto-aniquilação de Cristo. Porque Deus é apaixonado pela unidade. O propósito eterno de Deus é a unidade. Efésios capítulo 1, versículo 9 ou 10, não lembro agora. Vai dizer que o mistério, o plano eterno de Deus era tornar, ou seja, fazer de novo, congregar em Cristo todas as coisas nos céus e na terra. Congregar, isso fala de unidade. Ou seja, unir a Cristo todas as coisas, todas as almas nos céus e na terra. O propósito eterno de Deus é a unidade. É isso que Jesus quer, é isso que Jesus olha. Por quê? Porque se Deus é coletivo, voltando, nós também somos. Se Deus é uno, nós também somos. Isso aqui é um ponto maravilhoso, que a gente começa a observar a ação de Deus sobre o mundo. Qual é o primeiro efeito do pecado? É a separação. Como assim? Quando Deus vai lá no Éden naquela tarde, procurando por Adão, e ele questiona Adão, a primeira coisa que o Adão faz é: a mulher que o Senhor me deu. Daí eu penso: mas como assim a mulher? Como assim ela? Vocês não são a nossa carne? E aí nesse momento, o Adão nomeia a Eva como Eva.
Se você for ler com atenção, você vai ver que não existe menção ao nome de Eva antes da queda. Porque até aquele momento, se a gente fosse traduzir, seria mais ou menos como pessoa masculina e pessoa feminina. Os dois são um só. Os dois são humanidade. E o Adão só tem consciência de que a Eva é diferente dele, que ela é algo que não faz parte dele, quando ele peca. E ele fala, ela, a esposa, a mulher que o Senhor me deu. E a mulher também faz, ela diz, não, a serpente, ela, aquela lá, e separa os membros da criação. O primeiro efeito e o maior efeito de todos do pecado é a separação de Deus e o homem, do homem com o próprio homem, do homem com a sua esposa, do irmão com o seu irmão. A separação é o grande malefício do pecado para a criação. E a primeira coisa que Deus faz quando vem restaurar essa imagem e semelhança é restaurar essa unidade. Vamos indo além. A Torre de Babel, por causa do pecado, a ganância do homem, Deus foi lá e separou as línguas, por causa do pecado. E qual é o primeiro efeito que a descida do Espírito Santo lá no Pentecostes faz? A Bíblia fala que cada um começou a falar nas línguas, falar em outras línguas que o Espírito Santo concedeu, porém quem ouvia as pessoas falarem na sua própria língua nativa. Ou seja, a minha mãe era grega, eu sou romano. Eu não faço ideia de como se fala grego. E ela está falando uma outra língua, mas eu estou ouvindo ela falar em latim, porque é a minha língua. A Maiara fala hebraico, eu não sei como é que se fala hebraico, e ela não está falando hebraico. Só que eu ouço ela falando na minha língua. Porque o primeiro efeito que o Espírito Santo de Deus causa na vida do cristão é trazer unidade de novo. Aquilo que foi separado por causa da ganância do homem, por causa do pecado, por causa da minha soberba, Deus une novamente. O amor de Deus, ele aproxima as pessoas, ele não afasta. Por isso que é tão delicado a gente separar ou amputar um membro do corpo de Cristo. Por isso que isso não pode, sob hipótese alguma, ser feito fora dos parâmetros que a palavra de Deus nos dá. Porque quem é o corpo de Cristo somos nós. Quem é a cabeça? Cristo. A minha mão, ela tem poder de, sozinha, escolher amputar a outra mão? Não, ela só vai fazer isso se a minha cabeça mandar. Então, um membro, ele não tem o direito de escolher amputar um outro membro. Ele só pode fazer isso seguindo a direção da cabeça. Porque o objetivo de Deus, desde a eternidade, é unir, não é afastar. Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer na morte do pecador. Isso acontece por causa da nossa dureza. Mas Deus não tem prazer nisso. O que Deus quer é que nenhum dos seus pequeninos se perca. Vamos ir além para encerrar. Por quê? Pode avançar mais um. Não há pleno avivamento sem unidade. Porque Deus, ele é um ser coletivo. Você já parou para pensar que tudo o que Deus faz é visando o bem de outras pessoas? Vamos lá, o fruto do Espírito. Quem é que desfruta desse fruto? Sou eu. O fruto do Espírito é para mim. Eu que desfruto dele. Mas e lá em João capítulo 15, quando Jesus fala sobre nós darmos frutos? Se vocês permanecerem em mim, darão muitos frutos. Ou seja, eu frutifico. Mas a planta, ela desfruta, ela come o próprio fruto? Não. A planta dá fruto para os outros. A vara que foi enxertada numa videira não dá fruto para si mesma, ela dá fruto para os outros. Os dons espirituais, se você analisar, em sua maioria, eles são visando os outros. Dificilmente você vai profetizar para si mesmo. Dificilmente você vai impor a mão sobre a tua própria cabeça e orar por cura. Você ora pelo teu irmão, você profetiza para o teu irmão. Um dos poucos é a língua estranha, que Paulo fala que a gente edifica a si mesmo, mas a profecia você edifica aos outros. Palavra de sabedoria, você não dá uma palavra para si mesmo, você dá para o teu irmão. E aí a gente volta agora para Deus, porque o Espírito Santo também nos dá um fruto. E os meus frutos são para os outros. Os meus dons são para os outros. Metade dos 10 mandamentos são em relação ao meu próximo. Aliás, mais da metade são em relação à minha atitude com o meu irmão. Tudo isso não gira em torno de mim, gira em torno dos outros, porque o grande objetivo de Deus é a unidade. Nós somos vivificados em Cristo para vivermos como um só, porque Deus, ele é um só. E se ele é pessoal, ele quer se relacionar com a sua igreja. E se ele se relaciona perfeitamente entre si mesmo, ele quer que a sua igreja se relacione consigo mesmo. Por isso que é um ultraje à graça de Cristo eu ter contenda com o meu irmão.
Por isso que se Deus é fiel, eu não posso, sob maneira nenhuma, trair a minha esposa. Por isso que se Deus, Ele age perdoando, eu não posso guardar rancor no meu coração. E é interessante a origem da palavra perdão, do latim, que é a nossa língua, de onde veio o nosso idioma. Perdão vem de perdonar. E o que significa isso? Per quer dizer perfeito, completo. Donar é doar-se. Então, perdoar alguém é doar-se por completo a essa pessoa. E se Deus, sendo Deus, faz isso, como é que a sua igreja, que depende justamente do mesmo perdão, não vai fazer isso? É exatamente disso que se fala, de você orar pelo teu inimigo, de você desejar o bem daquele que te fez mal, de você amar a pessoa que está te maltratando, de você orar por aquele que te prendeu e te espancou. Isso é ser imagem e semelhança de Deus. Não há pleno avivamento se não houver unidade na igreja. Nós temos que ser um, como o Pai, Cristo e o Filho e o Espírito Santo são um só. As irmãs estão entendendo até aqui? E é interessante que todos os grandes avivamentos da história da igreja, eles não foram unos, eles foram em grupo. O avivamento lá no início do movimento pentecostal, lá em Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo propósito, buscando o mesmo objetivo, adorando ao mesmo Deus, e o Espírito Santo desceu sobre eles. Os grandes avivamentos que tiveram lá no século XIX, o avivamento wesleyano, a Rua Azusa, tudo isso. Beleza, surgiu de uma ou outra pessoa, o início da Assembleia de Deus, sim, alguém teve a iniciativa, mas tudo isso foi feito em grupo. A igreja se fortalece quando ela está unida. A igreja não sou eu, a igreja não é você, a igreja é todos nós, somos o corpo de Cristo. Um corpo não é formado por um membro, um corpo é formado por vários membros, que se unem e vivem seguindo a vontade da cabeça. Então que a igreja ela se une, ela se ama, ela se ajude, ela interceda um pelos outros, porque nós somos membros de um mesmo corpo. E já vou encerrar, vou pedir para os irmãos se colocarem de pé, um ponto importantíssimo. O que acontece quando você machuca um membro do teu corpo? É instintivo. Se eu machucar o meu ombro, eu vou começar a poupar ele, protegendo com o outro lado. E se eu costumo cumprimentar as pessoas assim, ou abraçar as pessoas assim, eu vou começar a abraçar desse jeito, porque eu não quero que toquem aqui. Muita gente que vai no médico dizendo, eu tenho problema nessa perna, nesse joelho. E o médico vai examinar e diz, não, você tem problema no outro joelho. Mas é que, sem perceber, tu começou a compensar no joelho esquerdo, para proteger, para poupar o outro, e acabou tendo problema nesse daqui. O que o corpo faz quando um membro está com problema, está doente, está fraco, ele protege, ele não exclui, ele não afasta. É interessante que nem mesmo um câncer, que é algo ruim, o corpo quer isolar, porque faz parte daquele corpo. Então, quando o corpo está doente, uma parte do membro está doente, o corpo protege, o corpo se esforça para ajudar. Mas está inflamado, está infeccionado, o corpo quer ajudar aquela parte. Porque Deus se doou por completo. Deus não precisava fazer isso. Deus era justo em condenar a humanidade. Mas Ele escolheu, não, eu vou tornar vocês de volta imagem e semelhança. Se eu sou amor, vocês vão amar uns aos outros. Se eu perdoo, vocês vão perdoar uns aos outros. Se eu me dou, vocês vão doar-se uns aos outros. Os meus dons que eu dou de graça para vocês, vocês vão dar de graça uns para os outros. O avivamento que eu promovo não é para você, é para todo mundo. É para você dar e servir aos seus irmãos. Se você quiser ser o primeiro, seja o primeiro a servir. Se você quiser estar lá do lado do Pai, na glória, na eternidade, seja o primeiro a se diminuir, a se humilhar nesse mundo pelos seus irmãos. Porque Deus é amor. E a sua imagem e semelhança também é. Amém, irmãos? Quero orar por vocês para a gente encerrar. Pai Santo, nós te agradecemos pela oportunidade da vida. Muito obrigado pela tua graça, tua misericórdia renovada sobre nós mais um dia.